Bem-vindo aos Tesouros de Davi. Hoje, vamos mergulhar nas palavras do Salmo 15, onde o salmista Davi nos conduz a uma reflexão profunda sobre quem é digno de habitar na presença do Senhor. Este não é um salmo de contemplação superficial, mas um chamado à santidade prática, à integridade e à comunhão verdadeira com Deus. Com a sabedoria pastoral de Charles Spurgeon, veremos que este texto é como um retrato espiritual do cidadão celestial, revelando não apenas o que ele crê, mas como ele vive. Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aos seus olhos, o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. O Salmo 15 foi escrito por Davi em um período em que a adoração a Deus estava centrada no tabernáculo, o lugar onde a presença divina se manifestava de forma visível ao povo. A pergunta que abre o Salmo, quem habitará no teu tabernáculo, não era apenas uma indagação sobre proximidade física com um local sagrado, mas sobre a qualificação moral e espiritual para viver diante de Deus. A cultura israelita compreendia que o Monte Sião, onde estava o tabernáculo, era símbolo da habitação divina. Entrar ali sem pureza era impossível. Esse salmo, portanto, estabelece um código de conduta celestial, descrevendo não apenas atos, mas a disposição interior daquele que é aceito na presença do Altíssimo. Spurgeon observa que este salmo é como um exame de consciência inspirado, revelando que o verdadeiro culto não começa no altar, mas no coração. Ele ressalta que Davi não fala aqui de rituais ou sacrifícios, mas de caráter, pois Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A pergunta que ecoa no início deste salmo é mais profunda do que parece. Quem realmente pode viver diante de Deus? O salmista abre com um clamor que vai além de uma curiosidade religiosa. É a busca pela resposta à questão mais importante da existência humana: como permanecer na presença do Santo. Historicamente, apenas o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos, e ainda assim, apenas uma vez por ano, levando sangue para expiação. Aqui, Davi amplia a visão e fala de uma presença constante, não restrita a um ritual anual. Spurgeon destaca que não é a tenda de um homem piedoso, mas a tenda de Deus, e por isso a exigência é a santidade. A proximidade com o Senhor não é privilégio casual, mas fruto de um coração transformado. Na vida prática, isso nos lembra que não basta frequentar a igreja ou falar sobre Deus. É preciso viver de maneira que o céu reconheça em nós um cidadão legítimo. Essa santidade não se mede apenas pelo que professamos, mas pelo que praticamos. O versículo seguinte descreve o caráter do homem que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração. No mundo antigo, a integridade era rara. Muitos se apoiavam em alianças políticas e palavras calculadas para benefício próprio. Davi, inspirado pelo Espírito, deixa claro que a cidadania celestial exige coerência. O que se crê precisa se manifestar no que se faz. Spurgeon compara esse homem a uma rocha firme que nem a correnteza das tentações consegue mover. No cotidiano, isso significa que nosso compromisso com a verdade deve resistir a pressões sociais, conveniências ou ganhos imediatos. O falar honesto e a ação justa são marcas que Deus honra. O salmista então expõe que a santidade verdadeira envolve também o controle da língua e o respeito ao próximo. Não difamar, não ferir, não lançar injúrias. Estas atitudes refletem um coração moldado pela graça.
Na sociedade antiga, como na atual, palavras eram armas letais, capazes de destruir reputações e comunidades. Spurgeon nota que a língua do homem piedoso é guardada como se fosse ouro puro, não para ferir, mas para curar. A pureza de coração se manifesta em relacionamentos saudáveis e em um zelo genuíno pelo bem do outro. Em nossa vida, isso nos desafia a sermos fontes de paz, mesmo quando é mais fácil reagir com ofensa ou espalhar críticas. Por fim, Davi descreve um caráter incorruptível diante das tentações financeiras e das pressões sociais. O homem aprovado por Deus não se vende por lucro injusto, não se curva a subornos, nem explora a necessidade alheia. Na antiguidade, a usura era uma prática opressora que escravizava famílias inteiras. Ainda hoje, a ganância continua sendo um ídolo moderno. Spurgeon ressalta que aquele que jura com dano próprio e não volta atrás demonstra uma fé que valoriza mais a honra diante de Deus do que qualquer vantagem pessoal. Na prática, isso significa que a integridade financeira e o cumprimento da palavra dada são expressões concretas de devoção. E Davi conclui com uma promessa: quem vive assim não será jamais abalado, pois está firmado na rocha eterna. O Salmo 15 nos lembra que a vida diante de Deus é mais do que uma declaração de fé. É um estilo de vida moldado pela verdade, justiça e amor. O Senhor não procura apenas adoradores de lábios, mas pessoas cujo caráter é forjado na presença dele. Essa realidade é libertadora, pois nos chama a viver de forma íntegra, não para ganhar o favor divino, mas como resposta ao favor que já recebemos. Spurgeon enfatiza que a santidade não é o caminho para Cristo, mas Cristo é o caminho para a santidade. Ao olharmos para a lista de qualidades descritas por Davi, percebemos que sozinhos não podemos cumpri-las perfeitamente. É por meio de Cristo que somos transformados e capacitados a viver assim. Na prática, este salmo nos desafia a examinar nossa vida diariamente. Nossas palavras refletem o caráter de Cristo. Nossas decisões revelam compromisso com a justiça. Nossos relacionamentos são marcados por amor e respeito. Quando vivemos dessa maneira, não apenas desfrutamos da presença de Deus, mas nos tornamos testemunhas vivas do seu reino. Obrigado por estar aqui conosco. Inscreva-se no canal Tesouros de Davi, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa habitar continuamente no tabernáculo de Deus. Que possamos, pela graça, ser aqueles que habitam firmes e inabaláveis até o fim.